E aí, galera? Tamo aqui, tamo Ô, online, tamo ao vivão. Tá aí show de bola. Jorge, Davi, André Lúcio. Tem nosso convidado Zic Tartas. Talvez ele chegue daqui a pouco aí, né? Vamos torcer para que ele consiga chegar. Não sei se ele tá com alguma dificuldade lá na internet dele. Eu tô desconfiado que é isso, sabe? Que ele tá tendo alguma dificuldade lá, né? E aí Uhum. não tá conseguindo chegar, mas tô. Ele tá lá no Mato Grosso? Não, não, ele tá aqui em Curitiba. Ah, ele tá aqui em Curitiba? Tá em Curitiba, sim, sim. Então eu vou. Só quero ajeitar aqui nossa. Deixa eu ver aqui. Jorge, se de repente tu conseguisse ficar um pouco mais centralizado, é que daí tu vai ficar na frente das camisas, né? Não, mas tudo tem problema. Não. É, Calma aí. Tá bom assim? tá, tá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos zerar o nosso cronômetro e vamos dar gol então. Vai 45 minutos para nós. Vamos que vamos. Vamos lá. Então, deixa eu pegar aqui, nós temos uma pauta hoje aí, né? Vamos atrás da pauta ou vocês estão mais tranquilão aí, estão mais sossegado? Não, a pauta é um norte só, né, pra gente discutir, né? Nós somos filhos da pauta, então a gente vai seguindo ela aí. E os assuntos vão chegando e a gente vai falando. Não tem muito assunto, é Campeonato Brasileiro, um pouquinho da Champions League. Então, é isso. Semana que vem, acho que aí a gente vai fazer aquela live do Campeonato Brasileiro, né? Para a gente eleger os melhores, revelação, melhor técnico, melhor jogadores, e, enfim. Aí eu acho que é um bate-papo mais descontraído, né? Sim, sim, sim. É, vamos. Eu acho que podemos seguir então, Jorge, aquela pauta que você passou lá, né? Que eu Aham, até divulguei ali no Facebook, né? aham. Então eu vou jogar aqui reta final do Brasileirão, né? Nosso primeiro assunto aí. É isso aí. Começamos, não sei se começamos com o André aí, que é o Deixa eu nobre fazer. nordestino. Faz a abertura aí, uma análise geral, André. O que vai acontecer nessa reta final do Brasileirão? Acho que a. Boa noite, galera. Um abraço para todo mundo. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Infelizmente, eu me preparei até os dentes para enfrentar o Colorado, ele não veio ainda, né? Mas é isso. Eu acho que a coisa mais certa a se falar da rodada da manhã, me perdoem os amigos, os estimados amigos Cruz Maltinos, mas eu acho que é o rebaixamento do Vasco. É o que se pode falar assim com maior, vamos dizer assim, convicção, né? Dificilmente o Vasco escapa do rebaixamento amanhã, minha ótica, né? E com relação aos outros demais jogos, ontem o São Paulo acabou jogando fora uma oportunidade minúscula que ele ainda tinha de ser campeão brasileiro. E o jogo foi realmente lamentável no nível técnico. Mais uma vez, mais uma partida ruim que envolve o Palmeiras. Para mim é frustrante, porque eu acho que tem uma qualidade muito grande ofensivamente. E quando estava o Cebola, o time jogou bem. O Abel assumiu, fez duas partidas bem, depois foi muito pragmático o time. E o grande jogo é Flamengo e Inter, né? É o jogo da expectativa de todo mundo. A maior torcida do Brasil, que é a de anti-flamenguistas, contra a segunda maior torcida do Brasil, que é a dos flamenguistas. E vamos ver o que, é que vai acontecer amanhã. Como o coração não deixa fugir, eu vou estar torcendo pelo Flamengo, obviamente. Mas eu estou muito assim, ressabiado, porque eu acompanhei todos os jogos do Flamengo, 100%, e acompanhei quase 100% dos jogos das equipes que estavam sempre no G4, G5, e era incrível as coincidências desfavoráveis ao Flamengo e favoráveis aos times que estavam disputando mais diretamente com o Clube Rubro-Negro. Então, por causa desse motivo, eu não cravo uma vitória do Flamengo amanhã. Eu falo com um pouco de pesar, porque isso também abrange o VAR, e... mas é isso. A esperança vai ficar, eu quero que seja um grande jogo. Se não for campeão, mas que faça uma bela partida. Apesar de que o sentimento meu é que a gente ainda pode conseguir o Copa nesses próximos dois jogos. Maravilha, maravilha. É isso aí. Jorge, tua análise aí com a cabeça e com o coração. Boa noite a todos aí, galera. Vocês
dois meus grandes amigos, a todos que estão assistindo aí, prestigiando a gente hoje. Com relação ao que o André falou, com relação ao rebaixamento, realmente a situação do Vasco é muito difícil, né? Inclusive, eu estava vendo uma estatística, faz 10 anos que o Vasco não vence o Corinthians em São Paulo, e ele precisa quebrar essa escrita, né? Apesar que isso são apenas números, né? O que vale é dentro do campo, mas o que o Vasco tem apresentado, né? Realmente, eu acho que não deve deixar a torcida do Vasco animada, né? Porque o jogo contra o Internacional, se você observar aquele último gol do Internacional lá, né? A atitude, né? da defesa do Vasco, dos jogadores do Vasco, tudo parado, né? Estáticos, olhando o time do Internacional tocar a bola dentro da área para fazer o gol, realmente é uma coisa assim que é para se pensar, sabe? Porque o time pode ser ruim, né? Mas, pô, acho que os caras têm que dar o sangue, os caras têm que brigar, pô, os caras têm que ir até o final, lutar. Achei a cobrança do pênalti do Cano assim, muito displicente. Se você observar, quando ele parte para a bola, em nenhum momento ele olha para o goleiro, ele olha para o gol, ele só olha para o chão, né? E chuta aquela bola de qualquer maneira, sabe? Uma coisa... E o Vasco tem um jogador que tem habilidade para bater na bola, que é o Pikachu. Eu acho que seria o cara mais indicado para bater aquela cobrança que ele tem. E realmente eu acho muito difícil a situação do Vasco. Com relação à parte de cima, né? O São Paulo ontem, no último minuto lá, se esvaíram as últimas chances que ele tinha de ser campeão, né? Tinha que acontecer muita coisa, muita coincidência. Até estavam se apegando ao primeiro turno, porque no primeiro turno todos os resultados que eles precisariam agora aconteceram. Ele venceu os 3 jogos, os últimos jogos, Flamengo e Internacional empataram, e o Corinthians ganhou do Internacional, né? Mas o raio não cai 2 vezes, né, no mesmo lugar. E então eu acho que a disputa ficou entre Flamengo e Internacional mesmo. Vai ser um jogo muito difícil. Acredito que a postura do Internacional amanhã seja primeiramente de amarrar o jogo, de se defender, vai ser reativo, né? E vai trabalhar em cima do tempo e do desespero do Flamengo, né? Se não levar logo um gol, conseguir cozinhar o jogo mais para frente, e aí num contra-ataque, numa escapada, enfim, conseguir um gol na frente, né? Se o Internacional fizer um gol na frente, vai ser muito difícil para o Flamengo reverter o resultado, né? Mas eu tenho esperança que amanhã o nosso querido Gabigol, que é o cara que na hora da decisão ele realmente chega junto, ele possa fazer um cozinho para nós lá e as coisas funcionarem. Mas eu, durante a semana, até conversando com o André, eu, assim, tenho, assim, estou muito ressabiado, assim. Estou com um pressentimento, assim, de que vai ser muito difícil. Mas está em aberto, o nosso time é bom e tem todas as condições de ganhar amanhã do Internacional e quinta-feira confirmar contra o São Paulo. É isso aí. Maravilha, maravilha, Jorge. Eu estava querendo provocar vocês um pouquinho aqui. Vocês viram, eu tô querendo fazer um papel mais provocativo, né? Mas eu acompanho aquele programa, já falei várias vezes, né? O de placa, não sei se vocês assistem. Tem lá, né? O Mauro Betting, tem um pessoal ali que faz umas análises aí. O programa é todo dia no YouTube, eles têm um canal ali, bombadão, né? E foi feito aquele quadro que é o 11 contra 11. Não sei se vocês já viram esse quadro. Que eles fazem uma análise, jogador por jogador, né? Aí vão lá analisando, compara o goleiro do Flamengo com o goleiro do Internacional. Compara o zagueiro do Flamengo com o zagueiro do Internacional. Assim vai, né? Cada posição, né? Então ali, os comentaristas, eles escolhem, né? Eles vão escolhendo, tá lá, sei lá, Everton Ribeiro versus não sei quem era o jogador, né? Se o Vitor estivesse aqui, eu ia perguntar para ele, né? Mas teve uma lá que foi, se não me engano, uma comparação, eu acho que é Gerson e Edenilson. Gerson versus Edenilson, né? Os caras compararam. Mas no geral foi assim, foi uma goleada pro Flamengo, viu, André?
a comparação ali individualmente, a comparação deu, eu acho que 9-2, acho que é algo assim, tá? Foi um negócio forte mesmo. O pessoal avaliou que individualmente o time do Flamengo é muito superior, assim. Só que tem um detalhe. Cada vez que o de placa faz esse quadro, e quando ele fala que um determinado time é muito superior ao outro, chega no jogo e esse time perde. Olha aí, uma coisa engraçada ali, que os caras estão sempre errando. Eles fizeram isso com vários jogos, né? Eles sempre faziam isso com vários jogos. Então aí tava ontem essa preocupação, quer dizer, os caras estão falando o Flamengo individualmente muito superior, né? E aí vai lá o Flamengo pode tomar um gol, né? Tinha aquela discussão Sim. lá sobre a escalação ou não do Rodinei, né? Agora até o Jorge ia trazer uma informação aí sobre isso, né, Jorge? Parece que é certo já que o Rodinei joga, né? E aí, O torcedor do Internacional, né, um Messias, né, um mecenas, doou R$ 1 milhão lá para o Internacional pagar o que está no contrato, né, para o Rodinei poder atuar. Eu não sei se o Rodinei vale R$ 1 milhão no jogo, né, mas, enfim, a paixão do torcedor, né, isso é um precedente até perigoso, né, porque não se sabe até que ponto um tipo de pessoa como essa pode também influenciar nos bastidores em relação a fio de arbitragem, sei lá, cara, isso aí é uma coisa perigosa, sabe? Eu, eu Mas, cheguei, eu cheguei a postar sobre isso hoje no Facebook. Eu falo aham, que a pessoa que investe 1 milhão para um jogador atuar, na convicção que está certo, ela não apostou só 1 milhão, não, entendeu? Para você tirar do seu bolso R$ 1 milhão, a gente sabe que o posicionamento dos empresários no nosso país geralmente é muito mesquinho em relação aos funcionários, né? Então, ninguém dá aumento de R$ 100 ou dá uma gratificação de R$ 200 todos os meses para os seus funcionários. Aí você vai num esporte, que a gente sabe que o futebol, quando não tem nenhuma interferência, o futebol é o esporte que qualquer coisa pode acontecer. Aí você vai lá no futebol e você aposta R$ 1 milhão para um jogador. Aposta não, você cede R$ 1 milhão para um jogador atuar, uma convicção que vai dar certo. É muito estranho. Na minha concepção, é muito estranho isso. É um meceno com a atitude de Messias, né? A realidade é essa. Com relação ao de placa aí, com relação a essa questão da seleção, do jogadores do Flamengo com qualquer outro time que for fazer comparação, acho que o Flamengo vai ganhar, porque tem muito na memória das pessoas que analisam o Flamengo de 2019, muito embora nessa temporada 2020, início de 2021, diversos jogadores estejam abaixo tecnicamente e ficou muito abaixo tecnicamente também porque fisicamente eles nunca atingiram o ápice físico diante da pandemia, diante da troca de técnico que gerou uma zona de conforto, diante de muitas coisas que aconteceram no Flamengo que na realidade foi uma zorra, né? Então você chega, tanto que você chega a assistir uma partida do Flamengo e a Arrascaeta, que é um jogador que tem uma capacidade técnica muito grande, o cara faz um cruzamento para ele, ele chega na cara do gol sozinho e recua para o goleiro com a perna esquerda. Quando, se ele tivesse na aptidão física e técnica dele, sairia uma coisa muito melhor, com certeza. Então, não são mais exemplo para. E com relação ainda ao primeiro assunto, eu queria só falar uma coisa para os torcedores do Vasco que assistem o nosso programa, nossa live. É triste. Eu sou flamenguista, cara. Eu sou flamenguista, eu nunca vou torcer pelo Vasco, não. Certo? Eu vou torcer para um bom futebol, tiver um bom futebol, eu vou assistir lá, vou torcer numa boa, não sei torcer contra adversário. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu cresci, eu tinha 6, 7, 8 anos, e muito do que eu acho que o Flamengo é grande, muito do que eu acho que o Flamengo é fantástico, é maravilhoso, é por causa do que o Vasco foi um grande adversário do Flamengo. Na segunda parte dos anos 80, eu vi times do Vasco sensacionais que eu, às vezes, com 10, 11 anos, 12 anos, eu ficava imaginando determinados jogadores vestindo a camisa do Flamengo, por exemplo, que seria um grande reforço. E você vê o que o Davi falou aí, os caras andando em campo para o time tomar o segundo gol, e Deus sabe o que mais eles fizeram durante a partida toda. Então, assim, é muito triste você ver que
o aspecto moral e ético que a gente tanto condena nos políticos e nas instituições do Brasil, né? Tá todo mundo contaminado, chegou de fato, realmente, nos jogadores. Que antes a gente sabia que tinha chegado nos diretores, mas nos jogadores a gente achava que ainda eram imaculados. Então vamos ver, vamos aguardar isso aí. Era só essa ressalva, é só esse ponto, essa adendo que eu queria dar. Não. Com relação ao Vasco, assim como o André falou, o Vasco também, ali na minha infância, né, com 8 anos, quando eu tinha 8 anos, foi quando o Flamengo ganhou do Vasco com um gol de Rondinelli de cabeça. Foi assim a minha grande afirmação no futebol, de acompanhar futebol e de ser flamenguista, né? E o Vasco sempre foi o grande rival, o meu grande rival da minha infância, da minha adolescência, né? O meu pai já tinha um pouco mais com o Botafogo, porque nos anos 60 lá, o Botafogo tinha um timaço e meu pai, na fase dele mais jovem, tinha raiva do Botafogo, né? E talvez ali nos anos 90, aí já tem a gente por causa do Fluminense, né? A garotada mais jovem, né? O Fluminense teve uma fase boa, principalmente por causa da Unimed ali, os 2000, né? Mas o meu grande adversário é o Vasco. Eu fico triste, realmente, os amigos vascaínos que estiverem vendo a gente, porque o Flamengo, os grandes rivais, eles dependem um do outro. O Grêmio é o que é por causa do Internacional e vice-versa, o Palmeiras por causa do Corinthians e vice-versa, o São Paulo, o Atlético e Cruzeiro. Quando a gente vê um adversário nosso numa situação dessa, realmente é lamentável. É lamentável. E o Vasco, ele passa por uma situação política deprimente, deplorável, uma briga interna lá, briga de poder, as pessoas só estão interessadas. Eu tenho um grande amigo vascaíno, que ele até falou que iria estar assistindo a gente hoje, o Jairo, lá do Rio de Janeiro, meu amigo de infância, e ele fala mesmo que os caras só estão preocupados em enriquecer, em se servir do Vasco, e não servir ao Vasco, né? E o Vasco é um clube tradicional do Rio de Janeiro, com beneméritos, com pessoas, empresários, com pessoas com muito poder, com uma capacidade financeira muito grande, que se fizesse um trabalho sério, em 5, 10 anos recuperava o clube, e o clube cresceria novamente, como foi feito com o Flamengo, né? E infelizmente a gente vê o Vasco num espaço aí de 12 anos, né, ser rebaixado pela 4ª vez. Isso é uma coisa que está ficando banal, já ficou banal o clube. Isso é inaceitável, né? O Flamengo bateu na trave várias vezes para cair para a 2ª divisão. Teve momentos que eu pensei que o Flamengo ia cair para a 2ª divisão. Graças a Deus não caiu, né? Não precisou cair para a 2ª divisão para poder se reestruturar e se reerguer, né? Mas, infelizmente, o Botafogo também é uma situação lamentável, né? É muito triste para o futebol do Rio. Acho que enfraquece, todo mundo perde, né? O Vasco e o próprio Flamengo, que seria importante ter um rival, o grande rival dele, também grande, disputando também os títulos, rivalizando ali pau a pau nas decisões e tudo. E hoje a gente vê, o Vasco, quantos anos que o Vasco não ganha do Flamengo? Já são 17 ou 18 jogos que o Vasco não ganha do Flamengo, né? E isso é muito triste, isso é lamentável. A gente espera que torce, que ele se recupere. Mas uma queda agora para a 2ª divisão vai ser trágico, porque a situação financeira já é difícil. E as cotas da 2ª divisão da Série B são muito pequenas, né? Então, se ele não conseguir voltar logo, nossa, vai ser um caos, né? Como o Cruzeiro vai passar por uma situação também lamentável, enfim, é isso. Eu quero que ele fique 20 jogos sem ganhar do Flamengo, 30 jogos sem ganhar do Flamengo, mas numa visão comercial, como é que você vai vender o Campeonato Carioca e vai vender bem, vai ganhar bem com os times na 2ª divisão, entendeu? Sim, aí, sim, exatamente. Isso reflete no Flamengo, entendeu? Isso reflete no Flamengo. Eu não sei que o Flamengo faça o contrato que ele pensou em fazer, né, e depois se deu mal, começa a fazer um pay-per-view individual, entendeu? Só eu acho que agora com a Record, eu acho que ele vai ter essa possibilidade, vai criar um stream, vai transmitir pela TV, pelo Maicujo. Eu sei que está liberado aí, parece que a expectativa é de faturar quase 30 milhões. Então, e com relação aí a esse cara a cara aí que o pessoal faz, dos jogadores, eu na minha Jorge, o programa é o de placa e o quadro se chama Mano a Mano. Daí compara um jogador com o outro.
Eu vejo, assim, na minha modesta opinião, somente 3 jogadores do Internacional que poderiam jogar no Flamengo, né, hoje. O Cuesta, que não vai jogar amanhã, que eu acho que esse até poderia ser titular, o Edenilson e o Patrick, que não seriam titulares absolutos, mas seriam jogadores muito úteis para compor o elenco e fortalecer o elenco, porque são jogadores que iam participar bastante, com certeza, das partidas, dos jogos, enfim, né, da engrenagem toda. Eu vejo esses 3. Hoje, né, eu vejo esses 3. Se eu tivesse dinheiro, Qualquer time que que fizer frente a frente com o Flamengo vai ganhar, porque o elenco do Flamengo realmente é melhor. Desculpa, hein? Se eu tivesse dinheiro, fosse dirigente do Flamengo, o Flamengo tivesse com dinheiro, tivesse assim, vai contratar Claudinho ou Patrick? Eu contratava Patrick. Eu também, com certeza. Eu vi esse quadro, né? Eu sempre assisto e tal, mas eu acho o seguinte, no papel, você, por exemplo, compara um Gerson com um Edenilson. No papel você vai dizer que Gerson é muito melhor, né? Mas o que eu vi do Edenilson, eu gostei muito, sabe? Enquanto que o Gerson, eu tô com um pouco de bronca. Todo mundo no programa lá tava babando o ovo do Gerson. Né? Tava generalizada essa babação de ovo em torno dele. Mas o André e Jorge, eu vi o Gerson jogando bola em partidas em que ele foi provocado, sabe? Em que os caras provocaram ele, eu vi ele ali, eu vi ele brigando. Mas eu vi muito jogo em que ele tava assim, meio tentando achar o que fazer, sabe? Eu percebi isso. O Gerson tentando achar o que fazer, cara. É complicado. Ali no de placa, os caras tratam ele como se ele pudesse ser um reforço garantido para voltar para algum time europeu. Eu acho que isso é parte do problema do Flamengo, sabe, Jorge? Nesse campeonato, no Covidão 2020, isso é parte do problema do Flamengo, o salto alto dos jogadores. Eu acho que isso prejudicou o Flamengo. Esse salto alto, essa coisa de vamos massacrar, vamos ser o Bayern de Munique aqui da América do Sul, acabou fazendo, por exemplo, a gente perder jogos para times que seriam facilmente derrotados, assim, digamos, numa condição normal de jogo. Né? Normal entre aspas, eu quero dizer, não é com os caras jogando sem salto alto. Entende o que eu quero dizer, Jorge? Sim, o Flamengo perdeu 6 pontos para o Ceará, por exemplo. Perdeu 5 pontos para o Atlético Goianiense. Perdeu 3 pontos, 2 pontos, empatou com o Fortaleza, um jogo que era para vencer. Perdeu um Fla-Flu em condições que era um jogo totalmente favorável para a vitória também. Enfim, durante o campeonato, né, oscilou demais a troca de técnico, a questão lá do surto de Covid que o elenco teve. Enfim, perdeu muito tempo com o Domenech, né? E mesmo assim, ele ainda, pela qualidade do seu elenco, ele nunca deixou de estar ali no bolo, ali no G4, nunca saiu do G4, sempre esteve ali brigando, ali 3, 4 pontos do líder, 4 pontos do líder, 5 pontos do líder, ele sempre esteve ali. Né? E isso se deve à individualidade dos jogadores. Né? Aí com o Rogério Ceni, ele chegou, né, em princípio ali, pegou meio que uma terra arrasada ali, não sei se o André concorda comigo, o time esfacelado fisicamente, né? Agora que o time está começando a demonstrar um pouco mais de avanço na questão do preparo físico e tudo, o time está com mais atitude, está conseguindo fazer um pouco mais aquela marcação, pressão que fazia no tempo do 2009, né? Não é a mesma coisa, mas a gente percebe que já é algo um pouco diferente do que os outros times fazem, né? Aí a qualidade dos jogadores sobressai, né? Eu tenho para mim, assim, ó, se amanhã o Flamengo conseguir igualar na disposição, ele ganha o jogo na técnica. A técnica sobressai e ele ganha. Mas se ele for um time moleirão, um arame liso ali, um time ali displicente, indolente, não ganha o jogo. Não consegue ganhar o jogo. Tem que entrar mesmo, chegar chegando, porque aí, com certeza, na qualidade técnica, faz a diferença. Vai, André. Com relação ao Gerson, não tem uma explicação só, não. Não tem só, não. Ele já falou alguma coisa sobre condição física, jogar machucado, essas coisas. Aconteceu muito isso também, ele está na condição física abaixo.
Ele jogou machucado contra o tornozelo, visivelmente há 2 jogos. Mas eu vou tentar explicar para você mais ou menos. Tem duas coisas que faz, né? Que fazem o Gerson ficar abaixo do que a gente acha que ele pode, do que a gente sabe que ele pode. A dobra da marcação nele, entendeu? Quando jogam contra o Flamengo, tem três jogadores que é feito uma dobra na marcação. Bruno Henrique, Gerson e por último Arrascaeta. O que acontece? Por que não dobram em Everton? Porque o Everton, por mais que ele puxe para a perna direita, ele não cruza com a perna direita. Por mais que ele drible para o lado direito, ele não chuta com a perna direita. Ele não cruza. Ele vai parar, ele vai fazer a jogada do efeito, a caneta, o chapéu, mas aí ele depois vai voltar o jogo para o lado esquerdo. E aí a bola vai ter que sair em diagonal, vai ter que ser recuada. Então não há dobra de marcação em Everton, mas há dobra de marcação em Arrascaeta e principalmente em Bruno Henrique e Gerson. O que acontece quando o Gerson joga mal? Tem esse fator da dobra da marcação que quem dobra a marcação nele, geralmente quem faz a primeira marcação dele vai ser um jogador de lado, que quando está sem a bola encosta nele, ou o meia, faz a primeira marcação, e já tem um dos volantes do time adversário dobrando a marcação em cima dele. Porque Gerson é o tipo de jogador que ele é extremamente hábil, ele protege a bola com o braço, ele esconde a bola, mas se você der um pequeno desequilíbrio de contato físico do jogo, e um outro jogador tocar a bola, rouba a bola e o contra-ataque é feito. Então ele aumentou essa responsabilidade em cima do Gerson quando o Diego veio jogar no Flamengo. Por quê? Porque o Diego é um meia, não é um volante nato. Então o Diego, ele quase sempre, o Diego está jogando ao lado do Gerson e não atrás do Gerson, como o Arão joga, entendeu? Como outro volante, se fosse o João Gomes, o Cuejá, por exemplo, jogariam atrás do Gerson. Então você sabe que se você perder a bola, a condição de recuperação da bola, ela é real, porque tem um leão de guarda ali, tem a dupla de zagueiros, tem o volante por trás. E o Diego joga ao lado do Gerson, entendeu? É lado a lado. Então, quando você perde, você pode notar que às vezes o Diego também perde e causa uma situação difícil para defesa. E um exemplo claro é o gol do Corinthians domingo. O Diego perde a dividida com o Arauz lá, ele fica no espaço vazio e consegue enfiar a bola entre os dois zagueiros. O Arão, que ficou na dúvida se saía para dar o combate ou marcaria o Léo Natel, e o Léo Natel recebeu livre na frente e fez o gol. É exatamente isso aí. Se ali é um cabeça de área que realmente está posicionado, né, com a posição defensiva ali entre o meia e os dois zagueiros, com certeza ele estaria ali para fazer esse combate e talvez essa jogada não saísse. Exato. O Gerson sente muito isso, entendeu? Porque são coisas que passam assim, despercebidos, né, por nós, pela maioria da torcida e até pela imprensa, que muita gente boa da imprensa é boa na comunicação, é boa na experiência que tem trabalhando com ali, mas não é muito detalhista para essas coisas, entendeu? Então, assim, o Gerson tem esse tipo de responsabilidade e ele passou a sentir mais também quando ele começou a jogar com o Diego. E você pode ver também que, às vezes, o Diego ele faz a transição melhor do que o Gerson. Por exemplo, aquele jogo contra o Bragantino, que foi 1-1. Se o Diego joga aquela partida, o Flamengo não teria tido dificuldades na saída de bola como teve com o Bragantino durante vários momentos do jogo. E o Corinthians foi lá e copiou o que o Bragantino tinha feito. Então amanhã o Inter com certeza vai fazer a mesma coisa. Então, assim, sobre o Gerson, eu diria que é basicamente isso. São os dois principais motivos, né? Beleza? Não, tranquilo. Eu queria até colocar vocês numa espécie de saia justa aqui, porque o nosso convidado não chegou, né? Não sei o que está acontecendo. Ele tá lá com as ocupações dele. Acho que a internet dele não conecta muito bem também na casa da Marta lá. Mas eu queria ver se vocês conseguem me fazer o seguinte. Eu vejo o Flamengo com muitos desfalques pro jogo de amanhã, né? Acho que o Arão é o principal problema do Flamengo para amanhã, né? Mas tentando aqui, Jorge, te colocar numa saia justa, como é que tu vê o Internacional desfalcado? Como é que tu vê taticamente esse time para jogar contra o Flamengo amanhã? Então, a minha posição é a seguinte: se você pegar aí os últimos jogos do Internacional, mesmo todas aquela sequência de vitórias que ele teve, 9 vitórias seguidas no campeonato,
Se você pegar todas as estatísticas, o Internacional em nenhum jogo ele teve mais posse de bola do que o adversário, né? Então a gente é um time reativo que explora muito o Patrick, né? Joga muito em cima do Patrick e com o Edenilson também, que dá uma dinâmica muito grande ali no meio de campo. E amanhã, por conta do desfalque da defesa, né? Vai jogar com a defesa totalmente reserva, ainda está na dúvida se vai jogar o Zé Gabriel, né? O outro menino lá, que agora me fugiu o nome. Eles é um fator que pode pesar para eles, sabe? Porque o Cuesta é um zagueiro que ele tem uma excelente saída de bola, ele tem uma invertida de bola da esquerda para a direita, principalmente, muito boa para puxar contra-ataque, para saída de bola do Internacional, para desafogar o Internacional, né? E eu acho que vai fazer muita falta. Eu acho que a postura do Internacional amanhã, talvez até num começo de jogo, 10 minutos, 15 minutos, talvez eles tentem até uma marcação um pouco mais avançada, um pouco mais em cima, mas eu acho que a maior parte do tempo eles vão jogar atrás. Eles vão tentar fazer o tempo passar, explorar o nervosismo do Flamengo e tentar um contra-ataque. Durante a semana eu acompanhei muito os debates lá da imprensa gaúcha, né? É um programa que eles têm lá muito tradicional, chamado Sala de Redação, na Rádio Gaúcha, e eles estavam, assim, sempre analisando taticamente que o Internacional deveria explorar o lado direito da defesa do Flamengo, ali o Isla, a dificuldade do Isla, com o Arão, né? Até citaram esse lance do gol do Corinthians, que fica um espaço ali e tal, e depois com a notícia do Arão ter se machucado, né? Machucou o dedo, e ele tá relacionado para o jogo amanhã, mas eu não acredito que ele vai jogar, né? Eu acho que é talvez um blefe do Rogério Ceni para deixar o Abel ali talvez na dúvida, né? Com a entrada do Gustavo Henrique e a passagem do Rodrigo Caio, o Rodrigo Caio passa a jogar do lado direito, né? Ele junto com o Isla, aí eles já ficaram um pouco mais desanimados e tal, que o Flamengo seria o único buraco ali que o Flamengo poderia dar para o Internacional entrar na defesa, né? Mas eu não sei, eu vejo o lado esquerdo do Flamengo também meio complicado. O Felipe Luiz também, ele fecha muito para o meio, deixa espaço aberto lá na direita, não sei. Quem é bom mesmo de analisar tática é o André, né? Então, André, se eu falei alguma bobagem, você me corrija, por favor. Até antes do passar para o André, que eu sei que ele manja muito disso aí, eu queria até dar uma complementada nessa pergunta, pelo seguinte. Eu queria ver se você consegue, André, porque o Vitor deveria fazer isso, né? Mas como ele não veio, não sei se ele virá. Você consegue, o André, nos dar um desenho tático mais ou menos geral de como esse Internacional joga? Olha só, acho que para amanhã o Inter vai jogar um pouco diferente do que ele já jogou, entendeu? E, inclusive, o Abel andou fazendo consultas para Paulo Autuori para saber como o Atlético Paranaense venceu o Flamengo, né? Ele não confirma, mas a imprensa, pessoas próximas a ambos, confirmaram que ele fez essa consulta para outro, provavelmente ele fez essa consulta para outros treinadores também, como o próprio treinador do Ceará e do Bragantino, etc. Então ele está coletando informações que vão agregar aquilo que ele já pensa sobre o Inter. Mas o que eu acho é que ninguém está falando muito, mas um jogador que pode ser diferencial para o time do Inter é o Heitor. Sabe? Eu acho assim, o Inter vai dividir essa partida. Tudo que o Jorge falou em relação ao Flamengo, ele falou perfeitamente. Mas acho que o Inter vai dividir essa partida em 4 tempos. E conforme o passar do tempo, o Inter vai moldando o resultado do jogo. Se chegar, foi 25 minutos do primeiro tempo, chegou 25 minutos e o Inter não sofreu muitos ataques, não sofreu gol, aí eu acho que o Inter vai começar a ter uma válvula de escape. Porque é normal você atacar 20, 25 minutos, daqui a pouco você dá uma baixada de bola, e aí o Inter vai ter essa válvula de escape. Aí é como eu ligo, eu não sei qual vai ser a escalação que o Abel vai botar amanhã. Mas que o Inter vai tentar fazer primeiramente uma válvula de escape, tentar conseguir faltas próximas à área, escanteios, porque o forte do Inter é a bola parada. Mas também o Inter tem noção que o lado esquerdo do Flamengo e do Felipe Luiz, que o Davi falou, é o seguinte: o Felipe Luiz é excelente armador, né? Um excelente armador.
como marcador, ele já não é mais o mesmo, a gente já sabe disso. E o zagueiro que joga por trás de Felipe Luiz tem que ser um zagueiro rápido. Tem que ser um zagueiro rápido. Por vários aspectos. Felipe Luiz é frágil na bola aérea. Quando o goleiro quebra a bola, se for do lado dele, ele vai perder as divididas da bola aérea. Chamada primeira ou segunda bola, dependendo de quem, do lugar do país que tiver. Né? O goleiro bate, em alguns lugares chama a primeira bola lá, né? Então, a primeira bola, o Luiz Felipe é fraco. Quando ele é fraco, se o jogador resvala, já fica mano a mano com o zagueiro. O zagueiro é lento, Gustavo Henrique é lento. Gustavo Henrique é um zagueiro lento. Vamos jogar em cima do Felipe Luiz quando ele for pelo meio. Também tem muito isso. Ele vai armando, vai pelo meio, daqui a pouco rouba uma bola, o escape, a favor do escape, não pode ser dele. O zagueiro é lento? É lento. Entendeu? Vamos fazer uma triangulação, vamos jogar sempre com 3 por zona. Então, quando a gente tiver, vamos atacar mais pelo lado esquerdo do Flamengo. E aí, quem é que vai marcar do lado esquerdo do Flamengo? Quem são os volantes do Flamengo? Gerson vai jogar por aquele lado, provavelmente, com Felipe Luiz e Gustavo Henrique. São lentos? São lentos. Então, assim, eu vejo que o Internacional, na minha ótica, na minha opinião, por mais que o Isla seja fraco, mas o Patrick, o Isla vai ser problema para o Patrick. E o Patrick sabe tirar o Isla do sério facilmente. Eu acho que o Inter não vai jogar somente com o Patrick como válvula de escape. Muita gente está ignorando um pouco esse outro lado do Flamengo, da defesa do Flamengo, e eu acho que é preocupante a ida do Rodrigo Caio para o lado direito, que infelizmente vai ter que acontecer, e o Gustavo Henrique jogar por trás do Felipe Luiz. Eu acho que para o modelo de jogo do time do Inter, é um jogo de força, você de dividir, de disputar a primeira bola lá em cima. Eu acho que vai ser um jogo bem complicado. O Inter não tem como atacar o Flamengo com ter mais posse de bola, o Jorge já explicou isso. O Inter vai explorar o quê? Faltas próximas à área e esse escape no contragolpe, que para ele vai ser fundamental. Eu até apostaria que no segundo tempo o Abel, se o jogo tiver 0-0, 30 minutos, 25 minutos, ele vai colocar aquele centroavante, acho que é uruguaio, né? O Abel. Para segurar o jogo ali, sofrer falta do zagueiro, do volante, para irritar os caras. Eu acho que o jogo do Inter vai ser baseado em quê? No erro do Flamengo, no contra-golpe, certo? E no passar do tempo, tocar a bola sem muita objetividade, tentar ultrapassar as divisões do campo aos poucos. O Inter não vai ter pressa. E eu digo mais, para mim, quem vai dizer, quem vai falar se o jogo vai ser bom ou não é a arbitragem. Dependendo do ritmo que a arbitragem for ditar, aí a gente vai saber se vai ser um bom jogo ou não. Se a arbitragem ficar picotando, fazendo falta, marcando falta a todo momento, então não vai ser uma partida muito, vamos dizer assim, de perfeita, de encher os olhos. Vai ser um jogo de final mesmo, onde os erros, ou quem errar menos, é que vai sair com um resultado positivo. Maravilha, olha aí quem chegou. Chegou o Colorado aí agora. Ô, rapaz. Né? Eu quero só mandar um abração aqui pro Watson, nosso amigo Watson Albuquerque, que mandou um elogio ali para o André. Eu registro aqui porque às vezes eu não consigo olhar ao mesmo tempo aqui e ver, né? Mas eu estou acompanhando que o Watson, ele gosta muito do André, né? Eu acho que talvez seja um amigo do André, não sei. E mandou aí um elogio. Muito obrigado, Watson. E agora chegou aí nosso amigo Vitor Tartas. Boa noite, Zique. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ruba. Boa noite, Jorge. Boa noite, André. Boa noite, meu camarada. Desculpa o atraso aí, galera. Me enrolei aqui com uma galera que do Mato Grosso do Sul, daí vem visita, tá? Fica aquela loucura. Mas consegui entrar ainda. É isso aí. Estamos na área. Beleza. Tá errado esse negócio aí, hein? Betinho sem máscara, Jorge sem máscara. O que esses caras estão achando, porra? Mas é que a gente tá em casa isolado, né? Então aqui não tem público, né? Sim, é isso. Mas você acha que não pega por vídeo, rapaz? Não, acho que não, né? Acho que não. Cara, olha, falar em vídeo, talvez o Inter não goste muito, né, de falar em vídeo aí, né, conferência pelo vídeo. Será que esse assunto é bom aí pro Intervarcional?
teoria da conspiração, né, Betinho? Intervarcional de Porto Alegre. No jogo do Inter? Hã? Intervarcional? Teoria da conspiração. Oi, tá travando aqui. Tá dando um pouco de eco aí, né, Zic? Mas é o seguinte... Agora deu? Tá, agora melhorou. Mas é o seguinte, Zic. Eu comecei essa conversa aqui fazendo uma comparação mano a mano, né, daquele programa que eu assisto de placa. E aí deu maioria o Flamengo melhor do que o Inter, né? Como é que tu vê isso aí? Tu corrobora essa ideia? Olha, eu para te dizer a verdade, não acompanhei muito os jogos do Flamengo, né? Eu assisti todos do Inter, né? Quase todos do Inter pelo Premier. Acho que os únicos jogos que eu vi foram do Inter mesmo, nesse brasileiro. Mas o pouco que eu vi do Flamengo e o que tem o Flamengo no papel, o time do Flamengo é melhor, né? Acho que é um time mais caro, é um time tem muita qualidade no toque de bola, tem um ataque mais perigoso do que o do Internacional, e tudo isso aí. Acho que o time do Flamengo é mais forte. Assim, tô com medo desse jogo amanhã, né? Mas eu vou com esses caras aí, que você falou que o time do Flamengo era mais forte. O que é? Qual é o palpite para amanhã, Ziquim? Palpite, sabe que eu tenho uma dificuldade imensa em palpitar nesse jogo, né? Porque tem de um lado tem o torcedor, né? De outro tem um lado racional aí. Um me diz para votar no Flamengo, o outro me diz para dizer que o Inter vai ganhar, né? Mas beleza, eu vou pelo lado torcedor. Eu chuto aí 1-0 pro Inter. 1-0, placar Mas apertado. assim, sem muita empolgação, né? Então amanhã acaba o campeonato. É porque eu quero que acabe amanhã, né, Jorge? É minha esperança, né? Mas se Deus quiser, não vai acabar, não. Não, eu te entendo, mas esse negócio de amigo agora não conta, né, Jorge? Exatamente. Agora eu quero ver o meu time, né? E é injusto, né, porra? O Flamengo foi campeão no ano passado, né, do Brasileiro, né? Foi. Sim, é o atual campeão. Chega, porra. Agora o Inter não é campeão há 41 anos, cara. Pois é, o Beto até no grupo um dia estava falando que ninguém tinha visto esse título, né? Do Inter, eu falei, não, eu vi, pô, eu tinha 9 anos já. Eu não vi. Eu vi na televisão, ainda mais que foi uma disputa contra o Vasco. Eu me lembro que a gente assistiu 2 jogos, e no Maracanã o Internacional ganhou de 2-0, e no Beira-Rio ganhou 2-1. E o meu pai vibrando, porque o meu pai também era flamenguista e tudo. Enfim, mas o Internacional tinha um time fantástico, o Falcão, o Jair, Mauro Galvão, era um time massa, espetacular. Foi o dono da década de 70, né, o Internacional. Foi. Eu, em brasileiros, eu, assim, tive frustrações, assim, muito fortes com o Inter, né? Eu lembro de 87, que o Inter perdeu para o Flamengo, que na época era a Copa União, né? Isso. Perdeu o título pro Flamengo, e aí em 88 que o time meio que dava até favas contadas que ia ganhar do Bahia e perdeu, né? Exatamente, foram os 2 anos seguidos que eu assisti. Oi? Sim. Né? Foi isso, né? E agora, vamos ver, né? Espero que agora não aconteça, as coisas não aconteçam da mesma forma, vamos esperar aí. E ainda teve 2005, né, que aconteceu aquele problema todo da questão da arbitragem lá, daquele escândalo da arbitragem, né, que o Internacional disputa contra o Corinthians. E 2009, que o Internacional também foi até a última rodada disputando contra o Flamengo. Eu só tirei o som ali. Eu acho que o Zic, você reativa o teu som? Ele tá ali com a Catarina lá, né? O debate dele é com a Catarina agora. É igual o André também, que coloca a Nicole aí no debate também.
Os Mas meus só- filhos já são tudo velho, aí não posso fazer isso. Não tem como, né? Ó, o Watson deu o palpite dele aqui, ó. 3-1 Flamengo, hein? 3-1 Flamengo. E agora? Eu vou dar o meu, 2-0. 2-0. 2 gols do Gabigol. Que é um cara que, como diz lá no Nordeste, é o cara galado, é o cara que tem sorte, que decide. Eu queria fazer uma pergunta para o nosso amigo Colorado aí. E aí, ele tá ouvindo? Acho que tá ouvindo agora, né, Pode Zequi? perguntar, André. Estou aqui agora, já resolvi o probleminha aqui. Pronto, amigo. Pode mandar. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu vi que você falou aí sobre lado racional e o coração. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Se o Inter tivesse vencido a Copa União de 87, você diria que o Inter era o campeão brasileiro do ano de 87? Olha aí, pergunta difícil, né? Olha, eu diria que foi. Eu acho que eu diria que foi. É o que eu sempre falo para todos Mas os meus amigos. foi muito enrolado esse ano, né? É o que eu sempre falo para todos os meus amigos de outros que torcem para outros clubes, corintiano, palmeirense, São Paulino, gremista. Falei, ó, quem tivesse ganho a Copa União iria dizer que era o campeão brasileiro de 87. Não, é hipocrisia pura isso aí, entendeu? E foi complicado, a CBF não podia organizar o campeonato, os clubes pegaram com a Rede Globo lá, com os patrocinadores, com a Coca-Cola, montaram o campeonato, aí depois a CBF impôs um cruzamento, que eles não aceitaram. É uma história muito bizarra, sabe? Só no Brasil que acontece essas coisas. É verdade. Você tentar explicar isso aqui, para nós mesmos já é difícil, você imagina explicar isso para um estrangeiro, por exemplo. Por que tem essa confusão? Né? Então, e o esporte acabou ali no oportunismo ali, acabou ficando com o título. Foi o que representou o Brasil na Libertadores, o Sport Guarani, e, enfim. Mas o Flamengo enfrentou os maiores times, pô. O campeonato verdadeiro foi o Módulo Verde lá, a Copa União. É isso aí. Pessoal, olha lá, o Zic voltou provavelmente para atender a Catarina, né? A gente passou já do nosso tempo regulamentar aqui, 45 minutos, estamos nos acréscimos, né? Eu não sei se o Zic teria tempo de fazer um último comentário aí. Zic, você está conseguindo falar? Eu ia fazer uma última, porque não vai dar tempo, né? Nem da gente... Fala aí. Oi, Roberto. Não, Quer que eu fale? Tá. Eu não sei, eu perdi o fio da meada, né? Perdi bastante da conversa. Até mais uma vez peço desculpas aí pelo meu atraso, mas não teve jeito. Mas o que eu penso assim pro jogo de amanhã? Como eu já disse, acho o time do Flamengo mais forte. Deu uma tropeçada aí o Flamengo, mas acho que os caras ali se fecharam, né? E agora vão vir com tudo. O Inter deu uma bobeada contra o Sport, né? Perdeu aquele jogo e boto muito na conta daquele lateral que entrou, o Wendel, né? Quando furou aquela bola, depois teve que puxar o cara lá. O Inter tem um problema de banco, né? Eu acho que o Flamengo tem um banco bem mais gabaritado. O banco do Inter é formado basicamente pela categoria de base. Acho que o Inter tem um problema para substituir jogadores. Depende. Dos jogos que eu acompanhei do Internacional não tem nada demais. O Abel acho que faz um arroz com feijão ali que deu certo, né? O Kudê não tinha muita jogada aérea. O Abel acho que treinou mais esse aspecto aí. Agora o Inter faz mais gol de cabeça. Não, talvez seja uma saída para o jogo, né? E eu acho que por aí não tenho muita expectativa assim, de que o Inter vai ser campeão. Acho que vai ser um jogo bastante difícil. Mas vamos ver amanhã. Eu acho que seria isso aí. Peço desculpas mais uma vez pelo atraso. Estava bagunçado aqui. A Catarina entrou algumas vezes. Vamos ver se numa próxima aí a gente consegue falar com mais calma. Domingo que Tá vem, bom? domingo que vem a gente faz outra aí já com os resultados finais, né?
Aí a gente já pode ter uma avaliação, né? Mas uma última coisa que eu queria te perguntar, Zique, você é um torcedor, você é como o nosso querido André Lúcio aqui, você é um torcedor bastante lúcido, né? Do Internacional de Porto Alegre. Não. Eu acho que você me parece ser mais lúcido do que a torcida. Você avalia que a torcida também está com essa modéstia? Ou o pessoal de Porto Alegre acredita que o Inter pode ser campeão amanhã? Ah, Roberto, não sei, cara, mas tem cara ali que é muito empolgado, viu? E eu vou te dizer uma coisa, eu tava assim, na minha, tal, assistia numa boa, fui acompanhando o Inter, foi dando certo, me empolguei um pouquinho, aí veio aquele balde de água fria contra o Sport, né? Eu nem fiz questão mais de assistir o jogo contra o Vasco no final de semana passado. Aquele jogo ali foi desestimulante, viu, contra o Sport. E fiquei muito pé da vida com o seu Wendel, viu? Esse cara aí não é de hoje, já não sei quantas que aprontou por lá. Deixa eu dar complicado, um pitaco né? Nisso aí. Pode falar, Jorge. Eu acho que não é todo mundo, mas eu acho que tem animação, né? Porque já estão vendendo até a camisa do Internacional com o escudeto de campeão brasileiro lá em Porto Alegre e vazou isso aí na internet. Com certeza isso vai para o vestiário do Flamengo amanhã. Com certeza. Então, agora, nessa etapa, vale tudo, né? Todas as armas, né, nessa disputa final valem. Com certeza isso vai ser o final. Os caras já estão comemorando, os caras já estão vendendo camisa com o escudo do título de campeão, enfim, para mexer no brilho dos jogadores, né? Isso aí. Eu não sei até que ponto isso pode influenciar no comportamento dos jogadores, mas com certeza não vão usar isso aí. Sabe o que... Bom, eu acho, nesse ponto aí, eu vou comparar com 88, quando o Inter perdeu para o Bahia. Tava um clima assim, é o Bahia, tal. O Inter fez a melhor campanha, não sei o quê, e viu o que aconteceu, né? Mas agora é pior ainda, porque se trata de um time bem mais... um time de mais qualidade, né? Então, não sei, acho que os caras estão bobeando, né? Não é por aí, não. Vamos ver. Eu acho que as chances do Inter, elas passam pelo Inter abrir o placar. O Inter abrindo o placar, aí as chances do Inter são enormes. Eu não consigo enxergar o Flamengo virando o jogo com o Inter. Mas se o Flamengo faz 1-0, se o Flamengo pega... Eu queria, por exemplo, Bruno Henrique inspirado. O Flamengo fazendo 1-0, dificilmente a história do jogo ela vai ser diferente. Porque a diferença desse time do Flamengo atual para o outro Flamengo, que a gente gostava de ver, o gente flamenguista, e até outros torcedores, esse time toca mais a bola do que o time do Jorge Jesus. O time do Jorge Jesus se importava muito com a volúpia e finalizações. Embora perdesse muito tempo, a gente tinha um arsenal ali atacando os adversários, chute de fora da área, da esquerda, da direita. Não acontecia com o Jorge Jesus, o jogador entra na área, driblar dois e tocar para o outro do lado que está mal posicionado. Tocaria para o cara que está bem posicionado. Esse time do Flamengo ele tem muito preciosismo, entendeu? Ele falta um pouco do coração daquele time que ele tinha. Ele precisa entrar sabendo o que é decisão, que eu acho que o Inter vai entrar sabendo o que é decisão. O Inter vai entrar para acabar amanhã o campeonato. O Inter vai entrar para acabar amanhã, você não tem dúvida. Ele vai entrar para acabar amanhã. Toda bola parada para o Inter, o Flamengo tem que se preparar para um pênalti. Entendeu? E aí o espírito tem que ser isso. Tem que ser isso. Eu conheço os times gaúchos, o Inter não vai querer esperar para o último jogo, não vai querer jogar sorte. A gente vai entrar aqui para empatar. Empatar é um resultado excelente, talvez o posicionamento dê essa aparência que ele tem que ter, mas com certeza o Inter vai jogar para ganhar, o Inter vai ter tudo que ele sabe fazer de melhor. E vai ter uma bola parada e vai ter a fuga, a válvula de escape com o Patrick e talvez com o Heitor. Então é isso que eu acho que vai ser o jogo amanhã. Se o Inter fizer 1-0, acho muito difícil, mas muito difícil para mim conseguir o placar. Muito difícil. Espero estar errado, como o Flamengo diz. Mas eu acho muito difícil. E se deixar para a última rodada, se por acaso ele está em empate,
amanhã e for para a última rodada, aí a possibilidade do Inter ser campeão finalmente é enorme, muito embora o Corinthians talvez jogue com possibilidade de ir para a melhor posição na Libertadores, mas eu acho que o título passa pelo Flamengo. Se ele não vencer amanhã, aí a última rodada é praticamente definido já. Vai, Jorge, você queria fazer um comentário também? Não, eu acho que é bem em cima disso aí mesmo. Acho que o Internacional vai jogar a circunstância do jogo, né? Talvez até se o jogo fosse encaminhando para uma metade final do segundo tempo, 0-0, talvez 1-1, talvez até, dependendo da circunstância, o Internacional vai administrar, né? Por conta de ainda ter a última rodada em casa, né? Mas eu acho que se ele tiver a possibilidade, a oportunidade de acabar amanhã, obviamente que ele vai acabar amanhã. Assim como se o Flamengo tivesse um ponto na frente, e fosse o inverso, com certeza no Maracanã o Flamengo ia jogar com tudo para ganhar o jogo e acabar o campeonato. Para não dar chance numa última rodada de acontecer Se tivesse público, eu dizia que o Inter não tem a menor chance amanhã. O Inter não tem a menor chance. Se tivesse o Maracanã lotado, não tinha jeito. Aliás, se tivesse o Maracanã lotado o campeonato inteiro, esse campeonato já tinha sido decidido. O campeonato não estava se arrastando até agora. Talvez a ausência de público ela seja positiva em certo sentido, né? Porque aí você equilibrou o campeonato, né? Porque a torcida ela causa uma pressão que às vezes acontece de um time que não é tão bom se superar, né? E acontece também uma coisa curiosa, que um time bom com a própria torcida acaba às vezes ficando abaixo do esperado. Isso é uma coisa, Jorge e André, Zic também acho que pode até concordar comigo, né? É uma coisa que eu observava muito no PSG, né? Porque eu estava torcendo muito pro Neymar, agora já não estou mais torcendo pro Neymar porque o cara fez foto com o Bolsonaro, aí não dá mais, né? Mas eu via muito isso, sabe, Jorge? O PSG, cara, a torcida para eles é pior. A torcida bota uma pressão no PSG e o PSG com aquela super seleção do mundo que eles têm, pô, eles têm Di Maria, eles têm Verratti, eles têm Neymar, eles têm Mbappé. Quer dizer, esse time com a torcida ficava abaixo do seu potencial, tá? Então eu acho que em alguns casos a ausência da torcida ajudou, mas, né, em outros... Mas eu acho que, por exemplo, times como o Flamengo, como o próprio Internacional, como o Corinthians, como o Bahia, por exemplo, são times que jogam em função da sua torcida, sabe? A torcida ela é um grande combustível dos times, né? A torcida, às vezes, ela consegue reverter resultados até improváveis, né? Jogando em casa. Então, eu acho que o campeonato inteiro, no geral, sem torcida, ele equilibra as forças. E só um detalhe, para não parecer clubismo, se tivesse público, o Inter também não perderia para o esporte, né? Com certeza. Mas eu vou dizer uma coisa, vou falar uma outra coisa me prolongando. Se tivesse público, o VAR não teria sido tão decisivo e não teria sido também pelo VAR. Porque a gente tem que, nesse momento aqui, que a gente tem nossos amigos argentinos, a gente tem que manter a linearidade das coisas e a gente tem que ser justo. E esse campeonato perderam a vergonha na cara na utilização desse instrumento privado. Eu tive uma frase essa semana, o Davi postou até de muito por isso, e eu vou ser sempre a favor do VAR. Sempre. Porque quando ele acerta, ele faz a justiça. Quando ele esquentava a sociedade civil. Então, eu sou sempre o VAR. Não, com certeza, com certeza. Eu tô com um pouco de dificuldade de ouvir o André, não sei se o som tá saindo bem para vocês, mas eu não consigo, eu acho que travando para mim também. Cortou ali um pouquinho, André, do que você falou. Deu uma travada. Né? Mas deu uma travada. Se quiser, eu posso repetir. Pode falar, André, pode falar. Pronto. O que eu falei é que o instrumento do VAR, ele equilibrou as coisas no Campeonato Brasileiro. Além da ausência do público, o VAR foi determinante para
entre 3, 4, 5 equipes do Campeonato Brasileiro, porque era como estação do ano. Houve em que o VAR, coincidentemente, favorecia a equipe X, outra época a equipe Y. E isso é uma coisa que, para quem assistiu todos os jogos, eu fiz questão de assistir praticamente todos os jogos do Flamengo, eu assisti todos. E dos adversários, eu assisti praticamente todos. O VAR foi fundamental para esse equilíbrio. E vou dizer uma coisa que eu falei, que o Jorge postou no Facebook, eu até agradeço, uma frase que eu fiz, que ele viu, eu agradeço. E eu disse que eu sou a favor do VAR sempre. Por quê? O VAR sempre faz a justiça. E quando o VAR erra, escancara a nossa sociedade como está, moralmente. É isso que eu falei. Sim. Eu acho que agora eu captei um pouco melhor. Eu confesso que tá um pouquinho. Tá travando ainda, tá né? Tá travando, né, André? Mas... o VAR, é a frase que eu repostei, o VAR quando ele funciona, né, adequadamente, ele faz justiça, realmente. Né? A intenção do VAR, eu acho que é essa, é fazer justiça, é acabar com a polêmica. Mas só que do jeito que ele está sendo usado, ele cria mais polêmica, ele cria mais problemas. E quando acontece essa situação, ele escancara exatamente a sociedade que a gente está vivendo, entendeu? É isso aí que ele falou. E é por aí. Tem uma bronca aí com essa questão do VAR, né? Eu gosto muito do VAR, sabe, Jorge? Eu acho muito legal. Né? Eu acho que tem que manter, eu acho que tem que aperfeiçoar, na verdade. Né? Claro. Precisa aperfeiçoar. Eu estava assistindo o jogo hoje do Liverpool com o Everton, clássico do Liverpool, que o Everton conseguiu a vitória 2-0, o Richarlison fez o primeiro gol, jogou uma partida excepcional. O Everton não ganhava lá em Anfield desde 1999 e não ganhava do Liverpool desde 2010, em qualquer estádio. Quebrou o tabu. Né? Teve um lance do pênalti no segundo tempo, pênalti em favor do Everton, né? Tropeção do zagueiro na disputa do contra-ataque. Olha, não deu 30 segundos o árbitro conseguiu desvendar o negócio. Foi muito rápido. E eu acho que essa dinâmica, como é usado o VAR na Europa, é que a gente precisa aperfeiçoar aqui, porque aqui leva 3 minutos, 5 minutos, 8 minutos, 4 minutos, é uma confusão, aí fica os dois bancos de reserva ali pressionando e apitando em cima do árbitro ali, uma coisa assim, totalmente bizarra, sabe? Eu acho que é um momento do árbitro ali do VAR. E por isso que dá essa confusão. Entendi. Não, eu diminuí o som do Vitor e do André, porque não estava conseguindo ouvir vocês aqui, tava dando uma interferência, mas eu acho que é isso aí. Né? Domingo que vem a gente volta então, né? Para essa finalização aí do campeonato. Né? Não sei se o Zic quer fazer uma fala final, o André também. Fiquem à vontade, vocês podem reativar ali o som, tá? E mandar um tchauzinho. Tá tranquilo, velho. Tchau pra vocês aí, ó. De boa. Valeu. Bom jogo amanhã. Obrigadão. Bom jogo amanhã e que essa é o melhor. Vamos ver. Pode ganhar até o pior, não tem problema. Pois é. Amanhã pode ganhar o pior. Entendi. Tá. Entendeu? Então tá. Beleza pura, meus queridos. É nóis. Fechamos mais uma rodada imaginária aqui. Falou. Valeu, galera. Um abraço para todo mundo que nos assistiu. E domingo que vem a gente volta, né? A gente tá de volta. Sábado ou domingo? Sábado. Vamos lá, melhor. Tá legal. Valeu, turma. Beijão para vocês. Beijo no coração. Tchau. Tchau. Valeu. Falou.